glorioso São José, rogai por nós. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pode sentar. No Santo Evangelho, Mateus 11:29, Jesus, ele diz: aprendei de mim, que sou manso, humilde de coração. Essa palavra é interessante, né? Nós já estudamos demais. Aprendei de mim, que sou manso, humilde de coração. Quando nós nos encontramos com essa palavra e com a vida de Jesus, nós enxergamos o que? Um convite. Agora é interessante. Jesus já chamou 12, né? 12 homens para constituir a igreja. E depois deles ele chamou toda a gama de santos que existem no céu. E chama cada um de nós desde. E quando ele institui nos 12 em Pedro a igreja até hoje, nós somos chamados a viver dele, com ele e para ele. Mas Jesus, ele fez um único convite: aprendei de mim. Mas ele não disse: aprendei de mim a fazer milagres. Pensou, Juliano, nosso Senhor apareceu para você e falou: vem aprender de mim a fazer milagres. Ele te dá um livro, 9 maneiras de fazer milagres, né? Aprendei de mim a ressuscitar os mortos. Eu podia, 12 lições, para no fim você ressuscitar os mortos. Aprendei de mim a multiplicar os pães. 30 lições para virar padeiro e multiplicar os pães. Aprendei de mim a pregar. Eu podia ter dito isso. Hoje não existe aula de oratória. Podia ter aberto uma escola apostólica. Não? Aprendei de mim a pregar. Não. Ele diz o que? Aprendei de mim. Aprendei de mim a ser manso e humilde. Ele não nos convidou para que aprendêssemos outra coisa a não ser a humildade. Por quê? Por que ele não me convidou a aprender a ser puro? Aprender a ser obediente? Aprender... Não, ele me convidou a ser humilde. Aprendei de mim. Ser manso e humilde de quê? De coração. Então a humildade é a essência de toda a santidade. A humildade é a essência de toda a vida humana. Se o homem quer ser homem de verdade, se a mulher quer ser mulher de verdade, se um casal quer ser casal de verdade, se um religioso quer ser religioso de verdade, se eu quero ter fé, se eu quero ser católico de verdade, então eu preciso aprender a ser humilde, manso e humilde de coração. Se nós fizéssemos uma enquete com todos os católicos do mundo, os bilhões de cristãos católicos que existem no mundo, e nós perguntássemos a eles: qual é a virtude que você quer? Ou qual a parte da vida de Nosso Senhor que você quer imitar? Nós escutaríamos N respostas, mas dificilmente alguém diria: eu quero ser humilde como Nosso Senhor foi humilde. Eu quero ser manso como Nosso Senhor foi manso. Por quê? A humildade, ela não brilha nessa terra como as luzes humanas brilham por aí. Veja, Jesus, como a árvore da vida, como fruto dessa árvore plantada em Nossa Senhora, ela tem uma raiz. Toda árvore tem uma raiz. Só que a raiz ninguém vê. Quando uma raiz quer sair um pouquinho da terra para respirar, o que nós fazemos? Cortamos. O que nós fazemos? Terra por cima. Por quê? A raiz não tem que estar escondida. Você pega um balde de água cristalina, água limpa, você joga na terra, a raiz recebe a água lama. Não a água que eu jogo, mas ela recebe o que? A lama, passando pela terra, não é assim? A raiz se alimenta do quê? Das piores coisas, que são os adubos que nós jogamos, como diz o povo goiano, no pé de cada um. Nós valorizamos o fruto, a madeira, o caule, as folhas, as flores. Não valorizamos a raiz. E é ela que é o fundamento de tudo. O alimento, a força vital, a água vai para as folhas, vai formar o fruto por onde? Passando pela raiz, que não é vista. Como eu disse, quando a raiz quer respirar um pouco e sair debaixo da terra onde ela está oculta,
nós a voltamos para o lugar dela. Qual é o lugar dela? Ficar debaixo da terra. Olha nós aqui. Se nós queremos aprender de Jesus, nós devemos aprender a ser rainhas. Nós não queremos estar no lugar que nosso Senhor nos coloca às vezes. Não é assim? Quantas vezes Deus me coloca num lugar para que eu ali naquela situação, naquela circunstância, naquele sofrimento, naquela dificuldade eu possa dar frutos. Mas para que eu possa dar fruto eu preciso estar escondido. São Paulo fala, nós devemos estar escondidos com Cristo em Deus. Eu não quero estar escondido. Qual é a pessoa que quer viver sua fé e ficar escondido? Quase ninguém. Às vezes nós procuramos até na vivência da fé aquilo que brilha mais, assim. Aquilo que brilha mais. Às vezes você vai pedir a Deus dons, né? Você pede tantos dons e nunca pede o fundamental, que é a graça de estar escondido com Cristo em Deus. Sem a raiz, a árvore não fica de pé. Sem a raiz, a árvore não cresce. Sem a raiz, a árvore não dá fruto. A árvore pode já estar crescida, arranca a raiz, ela cai no produz fruto. Às vezes nós crescemos na fé. Nós vamos conhecendo a Deus, nós vamos conhecendo a palavra. Nós vamos até recebendo dons e carismas específicos para cada um. Por exemplo, você recebe a vocação para a vida religiosa, você vai namorar, você casa, você tem um trabalho, olha que beleza, não é? Isso é a árvore que vai crescendo na nossa vida, que Deus plantou. A vocação, a vida que nós temos, Deus a plantou no chão da nossa existência. Eu vou crescendo como um frade, eu vou crescendo como um sacerdote, eu vou crescendo como um jovem, um leigo, uma leiga, como um namorado, uma namorada, como um esposo, como um trabalhador, como uma fisioterapeuta, como uma advogada. E assim, cada um na sua vocação, você vai crescendo naquilo que você é. Dona Benê como uma professora, ele vai crescendo. Nós vamos crescendo. Se falta raiz, o que é alto e grande cai. Eu chego num certo patamar da minha vida, em que por mais que eu sou uma árvore que possa dar frutos, eu preciso entender que o que tem para cima, tem para baixo, escondido debaixo da terra. Eu preciso enxergar quem eu sou. E às vezes eu não quero isso. Um dia, eu já contei isso para você, mas é bom sempre lembrar, né? Aconteceu um fato muito engraçado, antes de começar o tempo. Direitinho. Eu fui rezar numa casa e eu não tenho dom de nada. Então uma pessoa que não tem dom sou eu. De nada. Aí chegou uma senhora depois da reza e falou assim para mim: o senhor tem dom de revelação? Eu falei: tem. Sabe o que é que eu falo? Só não presta. A senhora vai para o inferno, vai nos pecados da senhora? Posso revelar? Os pecados, quer que eu revele? Não, ele não precisa. Foi um prazer. Sumiu da minha frente. Engraçado, eu falei para ela quem ela era. Ela não quis. Ela foi embora. Será que ela queria que eu dissesse que ele ia ficar bonito? É impossível. Só se ela fosse Ivo Pitanga. Será que ela queria que eu nascesse ficar rica? Ou que ela ia deixar de sofrer? Eu não sou pastor do Universal. Ela prometeu o que Deus me dá. Não, quando eu falei a verdade para ela, ela correu de mim. Ela correu. Não é como aquele jovem rico se aproximou de Jesus para buscar uma vida alta e Jesus colocou diante dele uma verdade que ele não quis. Ah, você faz tudo, você obedece os mandamentos, como cada um de nós aqui. Cada um aqui obedece os mandamentos da lei de Deus, da igreja, missa dominical, confissão e tanta novena e tanta coisa. O jovem rico, nós somos iguais a ele. No ponto de cumprir preceito, eu e vocês e o jovem rico, não há diferença entre nós. Em cumprir preceito, dia a missa, domingo, torna a dizer, dia santo, Halel, Corpus Christi, Nossa Senhora Aparecida, todos vai, né? Parece que é preceito isso, mas você vai, você cumpre o preceito. Então, nós e o jovem rico, iguais. Pode mudar o rosto, mas o cumprimento, iguais. Agora, o que nos difere do jovem rico e de Cristo? É a grande pergunta que ele nos faz hoje. Ele diz para o jovem rico:
vai, vende tudo que você tem, dá para os pobres, vem e segue. Ele foi embora. Ele levou a tristeza para a casa dele. A tristeza de uma vida mal resolvida começou ali. Quando ele volta para casa e levou a tristeza do medo em renunciar para ganhar muito mais. Quando Jesus falou para ele, você tem que ser raiz, largar tudo para que eu seja a sua vida, ele falou, muito obrigado. Eu vou continuar cumprindo preceito, mas eu não quero disso. Às vezes nós corremos nessa verdade, né? Santa Faustina, ela diz no diário, a dor da verdade é necessária de vez em quando. Jesus então se aproxima de nós hoje e diz, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Ele quer que nós aprendamos dele a sua vida. Se nós pudéssemos pegar a vida de Jesus, o Novo Testamento, a vida do início da igreja, vida apostólica, e todo o Antigo Testamento, que é a preparação da encarnação do Verbo, e pudéssemos resumir a vida de todos os santos, patriarcas e profetas do Antigo Testamento, a vida de Jesus, Maria, José e de todos os santos apóstolos, nós resumiríamos nessa única palavra, humildade. Tudo na vida de Jesus, do seu nascimento, sua ascensão ao céu, a assunção ao céu de sua mãe, a vida oculta de São José, a renúncia dos apóstolos, o ato de fé da Cananeia, de Maria Madalena, de Marta, ao dizer ao Senhor, se eu estivesse aqui, ele não estaria morto. Tudo isso se resume na humildade, ou seja, na verdade daquilo que nós somos. Tem gente que às vezes fala assim, fulano é tão humilde só porque mora numa tapera. Isso me dói, sabe? Às vezes a pessoa mora numa tapera, numa casa pobrinha, bem pobre, materialmente. Aí você fala, fulano tão humilde, né? Fulano tem uma condição humilde. Eu passo, nossa, então deve ser santa essa pessoa, né? Se ela é humilde, então ela é santa. Não, porque ela mora num casebre. Isso não quer dizer humildade. Usar roupa pobre, largada, remendada, costurada, uma casa mal arranjada, isso não quer dizer humildade. Isso não quer dizer humildade. Isso é pobreza material ou desleixo natural, né? Porque sujeira não é humildade. Todo santo é limpo. São Francisco só tinha um hábito, mas eu nunca ouvi falar que ele fedia. Pelo contrário, diz que ele cheirava rosa, né? Ele não usava perfume. Mas ele era uma pessoa, como diz naturalmente, aciada. Eu não posso querer imitar São Francisco e andar uma carniça na rua. Vou parecer tudo, menos um santo. Exalando corporalmente aquilo que não é digno da presença de Deus, nosso Senhor. Então, humildade é a verdade. Santa Teresa d'Ávila, ela diz, a humildade é a verdade. Então, o que é ser humilde? É ser verdadeiro. Lógico que a pobreza, entendam bem, a pobreza no sentido verdadeiro do que ela é. Desapego, ela é fruto da humildade. Não é ausência de bens. Pobreza não é ausência de bens materiais. Vamos entender bem aquilo que nosso Senhor nos ensina. Não é ausência de bens materiais, mas é a renúncia que você tem a não se apegar a eles. Por exemplo, os religiosos, nós fazemos voto de pobreza. Ou seja, eu prometo a Deus que não vou ter apego a nada, porque eu só preciso dele. Eu preciso dele e de sua graça. Então eu renuncio àquilo que para mim é essencial. Entendam bem. Eu renuncio livremente àquilo que para mim é essencial para sobreviver nesta terra. Eu prometo isso. Um voto. E vou me abandonar a ele para que ele cuide de mim. Então essa pobreza a qual nosso Senhor nos ensina, ela também é fruto da humildade. A pureza. O religioso faz voto de castidade. Às vezes quando você fala castidade, parece que dói, né? Na cabeça da gente, em todo lugar, né? E a pessoa diz assim, eu não dou conta. Tem gente que fala, eu não dou conta de ser puro. Lógico, a pureza é uma graça que Deus dá mediante a humildade. Interessante.
Sem humildade eu também não posso ser puro, ou seja, procurar ter prazer em Deus e entender que eu, como uma pessoa dele por causa do batismo, eu não posso me escravizar corporalmente e escravizar o outro corporalmente, fazendo do corpo humano um objeto de pecado. Então eu prometo a Deus que eu não quero ser feliz assim. Por mais que o corpo queira, eu prometo que quero que Deus quer, que passa pela minha alma, ou seja, pela verdade de quem eu sou. Olha a obediência. Tem gente que fala, é difícil obedecer, né? Você pode ver, tem gente que vai trabalhar e logo não para no serviço. Por quê? Qual é o problema da pessoa? É um ótimo funcionário, mas ela não sabe obedecer. Ela quer mandar. Não tem muita gente que é assim? Eu conheço milhões de pessoas que são assim. Que só querem mandar, mas não querem obedecer. Qual é o princípio da obediência? A confiança ilimitada naquele que é tudo e conduz a nossa vida pelos seus representantes cá na terra. Ou seja, se eu confio em Deus, entenda bem, se eu confio em Deus de verdade, eu obedeço. Meu pai, minha mãe, meus superiores do trabalho, meus superiores na vida religiosa. Eu só posso obedecer se eu confiar em Deus. Só. Mas para que eu possa confiar em Deus, eu preciso saber quem eu sou. E essa verdade da minha pessoa é que é a humildade. Quem sou eu? Só Deus sabe, não é? Não é essa a verdade? Só Deus sabe quem eu sou. Só que dentro desse quem eu sou, existe uma questão que todos nós aqui precisamos aceitar. Porque Deus sabe quem eu sou, eu preciso aceitar a minha pobreza, a minha pequenez. Não é isso que Santa Teresinha fala? Tem uma música bonita que todo mundo canta, que eu ame minha pequenez e minha pobreza. Às vezes nós cantamos aquilo que não queremos viver de maneira nenhuma, né? Quando Santa Teresinha fala, o que agrada a Deus em minha pequena alma é que eu ame a minha pequenez e minha pobreza. Que loucura, Santa Teresinha. Não era para dizer o contrário? Que agrada a Deus é a minha pessoa pavão, a minha pessoa grande, alta, cheia de si, orgulhosíssima de si, dos dons. Não. O que agrada a Deus em minha pequena alma é que eu ame a minha pequenez e a minha pobreza. Essa é a verdade que nós fugimos. Não teve aquela verdade que o jovem rico fugiu dela? Qual era a verdade para o jovem rico? Renunciar tudo? E ele fugiu dessa verdade, dessa renúncia da vida dele? Qual é a verdade da minha vida hoje? Que eu ame a minha pequenez e aceite a minha pobreza. Qual é a raiz do grande sofrimento moral das pessoas hoje? A não aceitação do que elas são. Às vezes, nós nos deparamos do silêncio e no silêncio da nossa existência. Ou seja, no espelho da nossa vida, não é? Que é interessante, às vezes, quando você olha no espelho, você vê quem você é de verdade, só quando está você no espelho. Você sabe quem você é. E às vezes nós nos deparamos com o espelho da vida e nós descobrimos quem nós somos. Pessoas que têm N defeitos, N dificuldades, milhões de coisas impossíveis. E por que nós sofremos? Porque nós queremos mudar essa realidade da forma que nós acreditamos que precisa ser mudada. Tem muita gente que quer mudar de vida, eu conheço muitas, mas elas querem mudar do jeito delas. Elas não querem se submeter a uma direção espiritual, a uma obediência de vida. Não, a um conselho, ao exemplo dos santos, a verdade que está no Evangelho, ela não quer se submeter. Tem muita gente que quer ser santa, que quer viver a fé católica, que quer se converter, mas do jeito dela. Mas não de uma forma proposta por Deus. Ou seja, ser conduzido. Olha, o grande ato de humildade nosso que é a confissão. Onde é que se dá o milagre da confissão? Quando eu tenho coragem de me humilhar. Quando a gente fala humilhação, isso soa tão difícil na nossa consciência, né? Não é essa humilhação humana que nós rebaixamos o outro, desprezamos e matamos o outro naquilo que ele é. Não é essa humilhação que eu estou dizendo.
A humilhação de você dizer quem você é de verdade. Ninguém aqui tem coragem de contar seus pecados para os outros. Você conta suas virtudes. Nunca vi a Raela falar para os outros o pecado dela. Não. O povo falou, eu menti. Não, você mentiu. Né? Você dizer que o povo falou, eu menti, gente, enganei minha mãe. Não, você tem enganado. Falar assim, não tem coragem. Nós não temos coragem de fazer isso. Só que na confissão, o que nos perdoa é essa humilhação. Quando eu digo para Jesus na pessoa do Papa quem eu sou, nada é pecado. Às vezes você anda na rua, as pessoas te veem e te aplaudem. Só no tribunal da confissão você sabe quem você é de verdade. Quando você se humilha e você diz, eu fiz isso. Você não vai confessar o pecado do outro. Lá teve uma senhora que um dia foi confessar, que quase que o Papa mandou chamar o demônio, porque tudo que ela fazia era o demônio. Tinha feito, né? Então, quem tinha que confessar era o demônio, não era ela, né? A pessoa vai confessar e vai falar, eu não presto, eu fiz isso, eu traí minha esposa porque eu quis. Não foi o demônio, então traz ele. Né? Traz ele para confessar, olha, ele que pegou. Não, eu menti porque fulano fez eu mentir. Então traz fulano, não é para ele confessar, né? Foi ele. A pessoa não tem essa coragem de dizer assim, eu fiz isso, aquilo. Pronto, quando você diz que você fez, Deus perdoa porque você teve coragem de dizer a verdade de quem você é. E essa verdade oculta no sacramento da confissão deve fazer parte da nossa vida pessoal e social. Quando eu tenho coragem de ser quem eu sou, para Deus e com Deus, para as pessoas. Então, a humildade, como eu disse, é essa verdade. Em que eu tenho coragem de me aceitar, assumindo a minha pobreza. Que quer dizer o quê? Eu sou uma criatura que tem um Criador. Eu sou um filho que tem um pai. Eu sou um servo que tem um Senhor. Eu não sou uma pessoa de posse. Eu sou uma pessoa dependente. Isso é verdade. Vocês podem ver no matrimônio. Onde é que o matrimônio começa a derrocar? Ou o namoro, ou a amizade, o que seja. Onde começa a derrota da pessoa? Quando um quer sobressair ao outro. Quando um quer mandar no outro. Quando um quer ser dono da vida do outro, da sua e da vida do outro. Quando acontece isso, vai se destruindo aquilo que Deus fez. Assim como Deus fez tudo bom, como diz o livro do Gênesis, Deus viu que tudo era bom, e depois o pecado de Adão e Eva manchou tudo que era bom com o pecado, nós vamos manchando tudo ao nosso redor, com o nosso egoísmo, que nos leva a querer ser e possuir que nós não somos e não podemos ter. Então nós vamos tentar meditar também sobre 3 pontos fundamentais. Primeiro, a necessidade da humildade. Depois, a raiz da santidade e a humildade e os santos. Então depois, quando vocês puderem, vocês façam essa leitura de Mateus 11, 29 e tenham essa como verdade perene da vida de vocês. Quando Jesus ele diz, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Eu não posso querer viver minha fé e querer aprender de Jesus, os seus atos, as suas palavras, senão aquilo que ele me pediu, a humildade. Olha, nós estamos no fim do ano. Olha que coisa bonita quando você começar 2014 e colocar lá na sua porta, ou no seu espelho, ou na sua cara, em qualquer lugar que você queira, colocar assim, o meu propósito para 2014, ser humilde. Às vezes a gente faz propósito, né, para ser mais santo, isso é tudo, né? Eu quero renunciar a tal pecado, eu quero fazer tal penitência, isso é lindo. Mas você só vai conseguir isso se o seu propósito verdadeiro for esse, ser humilde. E torna a dizer, o que é humildade? É a verdade. E essa é só uma graça, viu gente? Que nós devemos rezar e pedir incessantemente.
que nós tenhamos coragem de aceitar quem nós somos. Olha que São Luís de Montfort, onde ele pediu ao nosso Senhor, me dê a graça de conhecer quem eu sou. E Jesus mostrou a alma dele, ele chorou o resto da vida. Ainda bem que ele pediu isso, só faltava 3 anos para ele morrer. Mas ele chorou o resto da vida, depois ele ter visto a alma dele. Se São Luís, que eu nunca vi um santo para amar Nossa Senhora como ele amou, chorou pelo estado da alma dele, eu não vou pedir para ver a minha. Eu acredito que nem vocês vão me pedir essa graça. Mas peçam se quiserem. Porque às vezes, se nós tivermos consciência do que somos, nós vamos ter coragem de renunciar àquilo que nós criamos então para nós mesmos. No próprio Evangelho, tem uma passagem muito interessante, que às vezes nós não associamos com a verdade divina, com a humildade. Do pobre, Lázaro, e do rico opulento. Acho que todo mundo conhece essa passagem, não precisa ditar aqui, todo mundo já sabe, todo mundo aqui católico, né? Todo mundo sabe de tudo, né? Toda a verdade. E por vocês saberem, não precisa ditar de novo essa passagem. Só que interessante, quando o rico vai para o inferno, que ele não está no purgatório, ele está onde? No inferno, padecendo e queimando por sua culpa, né? Porque ninguém padece por maldade de Deus, cada um padece por culpa própria. Tudo bem, ele lá conversa com Abraão, né? Escuta, deixa eu voltar. Acredito que muitos de nós podemos dizer, deixa eu voltar para que eu possa alertar meus irmãos. Eu queria que vocês prestassem bem atenção nisso. Deixa eu voltar para que eu possa alertar os meus irmãos. Muita gente pensa, Abraão foi muito ruim, ou Deus, né? Foi muito ruim, né? Podia ter deixado ele voltar, que custava, né? Deixado ele lá só um pouquinho, né? No fogão. Falar, gente, olha a miséria que eu me tornei. Né? Por que que aquele rico teve essa atitude? Porque ele era humilde, então? Porque ele reconheceu quem ele era? Não. Porque ele era um poço de orgulho. Agora escutem essa verdade. E guardem ela não. Foi Deus Pai que falou para Santa Catarina de Sena. Não sou eu que estou inventando não, viu? Depois vocês não meterem o pau em mim. Foi Deus Pai que falou para Santa Catarina de Sena. Não sou eu que estou inventando. Se uma alma vai para o inferno, entendam bem, espero que nenhum aqui vá. Se uma alma vai para o inferno, e se depois lá vão chegando almas por culpa dela, o sofrimento dela aumenta 1000 vezes mais. Eu não consigo entender que o inferno já é um terror. E você aumenta o sofrimento por cada pessoa que chega no inferno por culpa do seu mau exemplo. Então aquele rico queria voltar porque ele descobriu isso. Porque ele teve essa consciência. Porque quando se morre, se tem consciência da eternidade dos atos humanos, viu, gente? Aqui na terra nós não entendemos, como Coríntios 13 fala, quando era criança, falava como criança. Aqui nós vivemos como pessoas que vivem na terra. Depois que eu morrer, eu vou entender como Deus entende a sua criação e os atos dos criados. Ou seja, o que nos move, nós só vamos entender depois que morrermos de verdade, ou aqui na terra, por iluminação da graça, como santos, muitos santos tiveram essa iluminação da graça. Então aquele homem, ele quer voltar, não por amor aos irmãos, não que ele queira que os irmãos dele se convertam, ele não queria a conversão dos irmãos dele, ele não queria aumentar o seu sofrimento. Às vezes nós também vivemos numa falsa humildade, porque aparentemente nós não vamos pensar que esse homem ele alcançou a humildade por pensar nos outros. Não. Ele alcançou o ápice do orgulho, de querer se livrar, de querer se safar, como diz o povo do mundo, de querer fugir das consequências dos seus atos. Ele quis avisar os irmãos para não aumentar o seu sofrimento, não para que eles se convertessem. E às vezes aqui na terra nós também vivemos assim, numa falsa humildade. Já que a humildade é o saber quem se é, aí a pessoa começa a se gabar e se autopromover como a pior pessoa da face da terra. Pior pessoa, ela fala de si mesma, nossa, eu sou tão sofrido. Entende? É assim? Você olha para a pessoa, dá vontade de chorar. De tanta dó que você tem da pessoa, a pessoa parece um lenço.
Você olha para ela, você tem vontade de chorar. Ah, eu não presto. Nada na minha vida dá certo. Isso é uma falsa humildade. No fundo, a pessoa diz isso para querer um consolo dos outros, não para querer mudar. Tem diferença quando você chega diante de Deus e fala: eu não sirvo para nada, mas eu peço a tua graça para que eu possa servir para alguma coisa. Tem essa diferença. Quando você chega diante de Deus e fala: eu sou pobre, eu não consigo nada por mim mesmo, tudo o que eu tento fazer, eu não consigo terminar. Às vezes nós não chegamos nessa verdade. Eu não consigo nada, tudo o que eu tento eu não consigo, mas eu confio em vós. Isso é humildade. Quando você reconhece quem você é e quem é Deus. Santo Agostinho diz isso: Senhor, que eu me conheça e que eu vos conheça. Esse é o princípio da humildade. Que eu me conheça, que eu vos conheça. Quem sou eu? Diz São Luís de Montfort tratado: nada em pecado. Nada em pecado, nada. Do pó viestes, ao pó voltarás, disse Deus ao me criar, criando Adão e Eva. Por que nós somos nada? Um amontoado de terra tornado carne, que depois volta a ser terra. Volta a ser o quê? Nada. Eu sou nada. Por mim mesmo? Nada. Olha a nossa diferença como animais racionais para os irracionais. Nós, ao nascermos, não sabemos nada. Vamos aprender a falar, andar. Todas as ações humanas nós vamos ter que aprender. Um cavalo não. Ele já nasce correndo, né? Ele já sai da mãe dele, meio torto ali, já sai correndo. Ele já se alimenta, ele faz tudo sozinho. É a natureza do animal irracional. A minha natureza racional era para ser mais sublime, né? Mas eu não torno a minha natureza mais sublime por causa do orgulho. Olha que beleza quando eu olho para o meu nascimento e entendo quem eu sou. Uma pessoa que depende. Olha Jesus. Ele é Deus e Senhor. Jesus, ele podia ter descido do céu à terra prontinho como ele é. Deus de Deus, como diz o credo de Centro Constantinopolitano. Deus de Deus. Luz da luz. Deus verdadeiro gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Já que Ele e o Pai são a mesma coisa por substância, já que Ele e o Pai são um, como ele disse para Filipe, Ele podia ter vindo, descido do céu, e andado entre nós, e nos remido pelo seu poder e a sua palavra, sem ter ido para a cruz. Mas não. Ele quis nos ensinar a viver. Gente, entendam bem. Jesus, ele quis nos ensinar a viver com a sua vida, não com a sua palavra propriamente dita. Ele pregou só 3 anos e viveu 30 anos de exemplo de profunda humildade ao lado de sua mãe Maria Santíssima. Ah, eu quero ser santo e ir para o céu. Pois eu preciso olhar para Cristo e viver como Ele, que sendo Deus, entra no tempo e se submete às intempéries do tempo. Ele nasce. Daqui uns dias nós vamos celebrar o quê? O nascimento de Cristo, que nasce como uma criança, ou como diz um canto do século passado, tiritando de frio, tremendo de frio, nasce o menino Jesus, numa gruta, num estábulo. Gente, que coisa! Só o nascimento de Cristo nos faz mudar de vida. Quando nós enxergamos Maria e José, os dois se encontram com Deus, os dois obedecem à voz de Deus, e nessa obediência eles vivem na sua vida natural. Nossa Senhora prepara como uma mulher e São José como homem, ela como mãe, ele como pai. Eles preparam naturalmente o nascimento do menino, que é filho deles, no tempo, e de Deus na eternidade. São José, como um bom carpinteiro, prepara no material aquilo que vai acolher o Filho de Deus. Imagina com quanta perfeição São José fez os móveis necessários para acolher o seu Filho e o seu Deus. Imagina Nossa Senhora, porque toda mulher judia era preparada no templo, tudo no espírito e na matéria. Quanta
roupinha Nossa Senhora não deve ter tecido com suas mãos veneráveis? Porque Nossa Senhora tecia, né? Nossa Senhora mexia com as máquinas. Ela sabia tecer. Quanta roupinha Nossa Senhora não deve ter feito para o filho dela, que era o seu Deus, com amor. Ela teve que renunciar ao essencial. Gente, será que nós um dia conseguimos entrar nesse mistério? Nossa Senhora renunciou ao essencial mesmo, por obediência ao Pai. Ela e São José renunciam ao essencial. Para quê? Para obedecer à vontade de Deus, que queria que o seu filho nascesse na pobreza e fosse para nós exemplo de humildade em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Vai Nossa Senhora e São José para Belém, por obediência ao Pai, sem nada a não ser a fé. Isso é a nossa vida. Quem quer viver bem tem que andar por esse mundo com um único alforje: a fé. Qual é a mala de um santo? A fé. Qual é o sustento material de um santo? A fé, que foi o alforje, o sustento de Maria e José no caminho para Belém. E lá acontece um ato da divina providência, que nós todos julgamos. Todo Natal nós julgamos um ato de humildade que o Pai ofereceu para José e Maria para a vinda de Jesus. José vai batendo de porta em porta. O que ele leva? Um não. Todas as portas possíveis e impossíveis foram santificadas pelo amor de São José quando ele bateu naquela porta pedindo: tem um lugar. Ele não pedia nem um quarto, porque a humildade não deixa você pedir até o que você precisa. Interessante, né? Ele pediu um lugar para que a minha esposa possa dar à luz. E o que São José escutava de todo mundo? José está aqui, não tem lugar aqui. Às vezes nós pensamos assim: aquele povo judeu é um povo muito ruim. Não vamos agora entrar no mérito, a bondade ou a maldade. Vamos ver o desígnio de Deus, era a vontade do Pai, que aquelas portas se fechassem na cara de José. Quantas portas se fecharam na minha cara e na sua? Quantas portas naturais se fecharam na nossa cara até hoje? Quantas vezes nós tentamos uma coisa e a porta fecha? Quantas vezes você abre o seu coração para escutar o sim e vem um mega não? Chega cantado com coro de 1000 vozes. É assim? Né? Vai escutando um sim e vem aquele coro e desce um banner com letras de neon. Não. Vem na sua cara. Às vezes você faz um plano por namorar com aquela pessoa perfeita. Não. Vou procurar um trabalho perfeito. Não. Você acorda cedo, eu vou fazer tal coisa. Vem um não no meio-dia. Aí o que você faz? Está vendo que eu sou um desgraçado? Todo mundo é feliz, eu não presto, tudo para mim está errado. Eu sou uma desgraça. Eu sou a única pessoa que Deus esqueceu de olhar e jogar uma gota de bênção. Não sirvo para nada, a não ser para levar um não na cara. Que bom. Isso é uma beleza, porque José e Maria só escutaram não e foram para uma gruta. E lá Deus se encarna na nossa história. Porque ali naquela gruta era mais fácil para todo mundo entrar e adorar o menino que veio para nos salvar sem nada. A primeira roupa de Jesus foi o véu da mãe dele. Eu também não queria outra roupa para mim. Né? Jesus teve a melhor roupa que alguém poderia ter nessa terra, o véu da mãe dele. A primeira roupa de Jesus. Por pai, um homem simples, que não tinha nada para oferecer para ele, a não ser um abraço. A não ser um abraço. São José não tinha nada natural para oferecer para ele, a não ser um abraço. Depois vieram os pastores que também não tinham nada para oferecer, a não ser eles mesmos. Depois vieram os reis, amando de Deus, com ouro, incenso e mirra, para lembrar que ele é Deus e que ele é homem. Porque o ouro, incenso e mirra, lembra isso? O ouro porque ele é rei e ele é Deus. Por isso o incenso, ele é Deus.
Ele é homem, ele é rei, o ouro. Ele é Deus, o incenso. E ele tem, e por ser homem, tem corpo, ele vai sofrer na cruz, a mirra. Aqueles 3 reis levam a essência da vida de Jesus para nos mostrar quem ele é. E eles se encontraram com o menino Jesus aonde? Num trono, num berço de ouro, cheio daqueles bonequinhos que cantam, que hoje em dia tem, né? Você vai visitar as crianças, às vezes você quase não vê o menino, porque é tanto trem pendurado, né? Aqueles bonequinhos que cantam, que se aperta, que cantam, os macaquinhos, as coisinhas, né? Que canta tudo. E ali, você vê aquela criancinha bem vestidinha, bonitinha. O menino Jesus não tinha nada disso. Aonde os reis encontraram o menino? No colo de sua mãe. Qual era a essência de Jesus nessa terra? Ser filho de Maria. Na eternidade, filho do Pai. No tempo, filho de Maria. Essa é a verdade dele. Quando os pastores e os reis se encontram com Jesus, se encontram com a verdade de quem ele era. Quem ele era? Filho de Maria. Só isso. Ele nasce pobre, sem nada. Depois foge para o Egito, sem nada. Depois volta do Egito, sem nada. Depois São José é o sinal da primeira perda natural. A humildade me faz aceitar a vontade de Deus que eu não entendo, gente. Desde a encarnação, Nossa Senhora foi perdendo o que ela tinha por essencial. Essa terra. Depois ela perde São José. No matrimônio, o homem não é sinal da força do sustento? Não é assim? O que Deus fez? O homem no matrimônio tem o sinal da força do sustento, da guarda, da fortaleza. Nossa Senhora perde seu esposo. Jesus perde no tempo aquele que representa na eternidade seu Pai. E perde. Ela perde. Depois ficam os dois. Depois Nossa Senhora o perde na cruz, nos dando ele como redentor. Vocês viram que a humildade, essa verdade me faz também perder? Jesus disse: quem renunciar a sua vida por mim, quem perder a sua vida por mim, quem largar tudo por mim, vai encontrar uma vida que não se entende nessa terra. Nós não conseguimos entender nessa terra o que é o céu e o que Deus preparou no céu para aqueles que largam tudo por amor a Ele. No matrimônio, no namoro, na vida religiosa, no trabalho, no estudo, todos nós devemos renunciar àquilo que não é essencial e que não faz parte da nossa existência. Mas como que eu consigo isso? Como que eu tenho essa atitude? Quando eu sei quem eu sou. Nossa Senhora, diante do anjo, ela reconhece quem ela é. Eu sou uma pessoa que depende de Deus em tudo. Ser humilde, saber quem se é, saber que se é dependente de Deus. Nossa Senhora diz que é uma escrava. Nem filha ela quis dizer que era. Que beleza, né? Eu sou uma escrava, ou seja, eu dependo de Deus. Às vezes nós fugimos dessa dependência. Quantas vezes nós precisamos de uma graça e nós fazemos de tudo para alcançar essa graça antes de pedir a Deus? Só para no fim você falar: eu alcancei. O povo orgulhoso, né? Debaixo desse monte de carne aqui tem muito orgulho socado, escondido aqui dentro, que às vezes nós nem sabemos que temos. Às vezes na vida espiritual é assim. Nós procuramos até o fim por nós mesmos alcançar a graça. Eu procuro rezar o que eu acho que eu preciso rezar. Eu procuro fazer a penitência que eu acho que eu preciso fazer. Eu procuro renunciar ao que eu acho que eu preciso renunciar, que eu acho que é essencial para mim. Eu vou à missa, eu vou abraçar a fé católica, eu vou buscar os sacramentos quando eu acho essencial para mim. Orgulho, né? Eu procuro ser santo sozinho. Uma vez uma pessoa disse para mim: eu quero ser santo igual São João da Cruz. Ontem nós celebramos São João da Cruz. São João da Cruz foi um santo extraordinário mesmo. Um santo extraordinário. Muitos 12 carismas de milagres e tudo. Mas o que mais torna São João da Cruz grande
Não era o poder de milagres que ele tinha, mas um ato que aconteceu na vida dele. Que quem dera um dia possa acontecer conosco. Um dia Jesus apareceu para ele, e Jesus falou para ele uma coisa que eu acho que muita gente aqui espera escutar. Ele disse assim: por causa da sua fidelidade, me pede o que você quiser que eu vou te dar. Ixi, já pensou? Eita, tanto dinheiro que ia cair do céu, né? E homem, dinheiro, e carro. Você podia esconder para não cair na sua cabeça e morrer. Me pede o que você quiser e eu vou te dar. São João da Cruz olha para Jesus, todo flagelado, tal qual apareceu para ele, e disse: eu quero sofrer e ser desprezado por ti. Vê Maria, gente, que pedido. Eu quero sofrer e ser desprezado por ti. E assim se fez. Até o fim de sua vida, ele sofreu e foi desprezado pelas pessoas ao seu redor, tal qual ele pediu a nosso Senhor. Por que São João da Cruz ele queria sofrer e ser desprezado? Porque ele queria ser igual a Cristo. Ele não queria ser diferente de Cristo. Vocês já se analisaram com Cristo que às vezes a nossa vida é diferente da dele? Vocês já pararam para pensar que às vezes nós queremos bens, às vezes nós queremos que Deus faça conosco o que Ele não fez com o filho dele? Às vezes nós queremos que Deus me dê o que Ele não deu para a mãe dele. Às vezes eu quero que Deus me livre de uma cruz que Ele não livrou o filho dele. E eu acho que eu tenho direito de ser assim, de me aproximar de Deus e querer que Ele faça comigo o que Ele não pode fazer. Por que Ele não pode fazer? Deus, Ele me quer no céu com Ele. Então tudo que Deus permite que aconteça comigo, seja sofrimento, seja humilhação, seja um não mega do tamanho do mundo, seja um retardamento de uma graça que se espera, que se pede. Por que Deus permite isso comigo? Porque Ele quer que eu não viva feliz só aqui, mas na eternidade. Muito do que nós pedimos é o próprio Deus que coloca no nosso coração, para que nós o possamos pedir, porque Ele quer me dar. Muito do que tem na nossa alma, Deus quer me dar, por isso Ele coloca o desejo no meu coração, para que eu possa pedi-lo. Mas só que eu preciso entender que Ele me quer no céu. Mas para que eu esteja no céu, eu preciso ser humilde. Olha o que aconteceu com Santa Gema Galgani. Me admira esse fato na vida dela. São Gabriel da Virgem Dolorosa apareceu para ela. E olha que santo não mente, ainda mais santo que já é santo do paraíso, né? Um santo aqui na terra não mente, é valido na eternidade. No céu não tem pecado, né? São Gabriel da Virgem Dolorosa apareceu para Santa Gema Galgani e disse: você vai ser freira, você vai ser minha irmã, você vai ser passionista, tal qual eu sou. Santa Gema nunca foi freira. Ela não pôde entrar no convento. Ela tentou entrar nos passionistas. As freiras não aceitaram Santa Gema Galgani, porque ela era muito excêntrica, porque ela tinha estigmas, né? Era uma santa, né? Engraçado, né? Você não podia não aceitar no convento porque você não presta. Se você é um pecador, né? Não, ela não foi aceita porque ela era uma santa. E eles não entendiam a santidade dela, tal qual os judeus não entenderam a santidade de Cristo, nascido na Gruta de Belém e crucificado no Calvário e oculto no Santíssimo Sacramento, dentro de nossos sacrários hoje, como muitos de nós não entendemos. Assim, aquelas freiras, elas não entenderam a santidade de Santa Gema Galgani. Agora, vamos entender esse mistério, terminando essa parte, né? Já Deus me... O santo, São Gabriel, diz para ela: você é minha irmã, e você será freira passionista. Só que Deus fechou a porta da congregação para ela. Porque Deus queria que, além de freira, ela fosse santa. E para que ela fosse santa, ela tinha que passar por aquela humilhação e suportar, por amor a Deus, um não daquilo que era essencial para ela. Quantas vezes aquilo que é essencial para mim, Deus não me dá? E também não me tira o desejo. Como diz São João da Cruz, Deus fere a alma, não cura a ferida e aumenta a dor, ou seja, aumenta o desejo. Quantas vezes Deus faz isso? Por quê? Porque Ele quer que eu seja humilde. Para que Ele quer que eu olhe para Ele e aprenda que eu dependo dEle. E se Ele não quer me dar, eu vou continuar amando Ele do mesmo jeito e buscando ser fiel a Ele. Porque tem muita gente que quando recebe um não, o que faz? Abandona a igreja. Primeira coisa, né? Abandona a igreja. Abandona
Ou quando não abandona a igreja, abandona a vida espiritual. Ah, não vou rezar isso mais não, alcancei a graça. Então vocês me falam, onde que está esse big box do céu? Você faz, passa o cartão e vem o negócio. Você reza uma reza e desce a graça do céu. Não existe isso. Deus, Ele quer que eu seja santo. E às vezes a minha santidade passa por essas humilhações que cotidianamente às vezes eu preciso passar. E quando Deus me fecha a porta, Ele me dá a graça de que eu reconheça que eu dependo dEle. Olha que humildade, que reconhecimento de uma pessoa ao não receber o que se espera, olha para Deus e diz: eu vos amo a si mesmo. Só um santo, né? Santa Gema disse para as freiras: não me querem em vida, mas me quererão depois de morta. E ninguém sabe até hoje que cargas d'água, lá no caixão, uma pessoa foi lá e colocou o brasão dos passionistas, que eles usam um coração no peito, né? Escrito a paixão de Cristo, tem um coração assim que eles usam no hábito. Uma pessoa foi lá, ninguém sabe quem foi, colocou no peito dela, no caixão, aquele símbolo. E depois levaram ela no convento, enterraram ela lá, hoje é santa passionista. Em vida não me querem, mas depois de morta me querem. Deus, Ele quer muito mais do que nós pedimos. Mas para que eu possa reconhecer que é Deus, que quer assim, que quer me educar para o céu. Deus não me educa só para viver aqui na terra. Olha, às vezes nós somos tão mesquinhos. Nós podemos até caminhar na santidade, mas às vezes nós somos tão mesquinhos que nós fazemos de tudo para sermos felizes aqui e nós nos esquecemos que a verdadeira felicidade está no céu, em Deus. E Ele me leva para quê? Para Ele. Ele me leva para Ele. O fracasso da cruz, o fracasso da manjedoura. Olha os sofrimentos dos santos. São demonstrações de quê? Da verdade do que Deus coloca na nossa vida. Quem nós somos? Nada. Infeliz da pessoa que acha que é alguma coisa. Já viram aquelas pessoas que fazem tudo e no fim querem um agradecimento? E se a pessoa não recebe agradecimento, ela fica com ódio. Ódio. O grande problema dos relacionamentos hoje, os namoricos, né? Tem uma pessoa sempre mais melosa do que a outra. Sempre uma pessoa é a caixa de mel do que a outra, né? Chega a dar raiva desses gente, né? Anda na rua meio-dia abraçado, um calorão, povo abraçado. Então a pessoa às vezes é mais dada, né? Dá flores, dá um presente, diz que eu te amo, que eu te adoro. Vou falar desse jeito do namorado, né? Como se fosse Deus. Isso é importante para mim. Manda mensagem no Facebook, pelo celular, faz tudo. Aí outra pessoa vira e fala só assim: obrigado. Um obrigado seco. Aí a pessoa quer matar a outra. Eu faço tudo por ele, faço tudo por essa pessoa e ela não me reconhece. Eu limpo a casa, o safado nem me agradece, né? Fiz a comida tão boa, excomungar comeu, nem falou que estava boa. Não é assim que o povo faz? Isso é orgulho. Orgulho. Você querer ser reconhecido, isso é orgulho. Que dia que nosso Senhor disse para alguém: reconheça o que eu sou e o que eu fiz? Ele nunca fez isso e nunca o fará. Ele não tem necessidade disso, porque ele sabe quem ele é. Perguntaram para ele: você é rei? Você é Deus? O que ele disse? Você está dizendo. Nosso Senhor é direto, né? Você é rei? Tu dizes. Você está dizendo, né? Por que ele não precisou se autoafirmar? Ele tinha consciência plena que ele era um com o Pai. Só. Nós não. Você já prestou atenção que às vezes nós também temos a necessidade de nos mostrar? Ah, eu sou isso. Ah, eu já fiz aquilo. Tem gente que acha que vai entrar no reino do céu com todos os diplomas pendurados na roupa. Aquilo que se aprende na terra há de ficar. Nós só vamos levar para o céu a ciência dos santos que aprendemos com os próprios santos. Que é o quê? O reconhecimento de quem eu sou. Você quer saber se você está caminhando em santidade? Veja quem você é. Você depende de Deus em tudo?
Em tudo você faz dependente de Deus? Você se faz dependente de Deus? Ou você procura por suas próprias pernas, por sua própria força, ser e fazer alguma coisa? No tempo de Santa Teresa, existia uma freira que queria muito ser santa. Muito. Como todo mundo quer ser santo. Só que ela queria ser santo como certos santos. Jesus falou, aprendei de mim, que sou manso e humilde. Ele não disse, aprendei de mim a ter estigmas, aprendei de mim a perscrutar os corações, aprendei de mim manso e humilde, aprendei de mim mansidão e humildade, aprendei de mim a ser manso e humilde de coração. Foi só isso que ele disse. E essa freira não, ela queria trazer sinais de santidade exteriores, não interiores. Às vezes nós não queremos ser santos interiores. São Rafael Barão, um monge trapista, ele dizia assim, eu quero ser santo diante de Deus e não diante dos homens. Só Deus é que eu quero que me veja. Eu não quero ser visto por ninguém. Eu quero ser visto por Deus só. Às vezes nós somos assim. Até na vida espiritual a gente fica assim, eu queria tanto que a rainha me visse rezando para ver se ela reza mais. Isso é orgulho. Se eu quero que ela reze mais, que ela se encontre com Deus. E se Deus quer que eu seja um exemplo para ela, Deus vai fazer com que ela se encontre comigo sem que eu perceba. Não sou eu que vou promover o encontro. Então aquela freira queria ser santa. E ela fez nela própria estigmas. Ela pegava uma faca, enfiou na mão, nos pés e fez as feridas. Olha o grau de loucura, de masoquismo. E ela não comia nada. Então esparramou por toda a Espanha do tempo do século XVII. Século XVI, perdão. A fama daquela freira santa que não comia e tinha estigma. Era uma santa. Até o dia que a Inquisição entrou no convento dela e invadiu o quarto dela. Abriram uma caixa cheia de pão. Puro pão dentro de uma caixa. E enrolado num pano uma faca toda suja de sangue. Depois que descobriram isso, os estigmas sumiram, porque ela não pôde fazer mais. E também não ficou mais se abstendo de comida, porque ela comia escondido. Ela não comia na frente do povo para se fazer, mas ela comia dentro do quarto escondido. Como o próprio Santo Afonso de Ligório, na Selva, o livro que ele escreveu para os sacerdotes, ele conta a história de uma freira que fez um pacto com o demônio para ser santa. Gente, entendam bem, o que o orgulho faz? São João da Cruz, ele fala da gula espiritual. Tem gente que não quer ser rico do mundo. Olha o perigo, né? Não quer ter dinheiro, não quer ser bonito, não quer ter fama no mundo. Mas quer ser santo e ter fama na igreja. Ter arte espiritual. E essa freira fez um pacto com o demônio porque ela queria ser santa e ela recebeu os estigmas. Ela levitava, ela bilocava, ela fazia milagres. Acredita nisso? Lógico, tudo falso, né? Porque o demônio mente, ele engana. Então isso tudo é uma falsidade do demônio. Ela vivia assim muitos anos, o povo venerava ela, o povo queria a relíquia dela. O povo saiu atrás dela, cortando a roupa dela, querendo relíquia, aquela santa. Ela tinha feito um pacto com o demônio. Ela queria ser santa do jeito dela, né? Ela não queria ser santa do jeito que Deus queria que ela fosse, do jeito dela. Até que um dia, por mais que ela estava em pecado grave, pecado mortal, um pacto com o demônio, né? Ela foi tocada pela graça e se arrependeu e foi conversada. Eu, graças a Deus, eu não fui o padre, né? Porque se eu fosse, acho que eu tinha morrido na hora, para me falasse, que ela era desmaiada de assombro. Então ela se confessa, na hora da confissão sumiu tudo aquilo. Tudo. Estigma, carisma, ela cheirava rosa, como o Padre Pio, só que o Padre Pio é um santo, verdade. Sumiu tudo aquilo porque não era de Deus. Aquilo que não é de Deus vai sumindo da nossa vida. Aquilo que eu construo por mim mesmo, depois que eu me encontro com Deus, vai sumindo. Namoro, amizade, dinheiro, bem material, que não é da graça de Deus para minha santificação, vai sumindo a partir do momento em que eu tenho consciência de que eu tenho que ser o que Deus quer. Só uma pessoa com coração que quer imitar a Cristo tem essa coragem de aceitar o que não se aceita, que é a humilhação, que é a dor, que é o não.
Os santos foram forjados assim. O Filho de Deus foi forjado, foi gerado, ele cresceu, ele viveu assim. A mãe dele viveu assim. Os santos viveram assim. Olha a Santa Teresinha. Ela viveu assim. Assim também nós devemos viver. No Pai, no Filho e no Espírito Santo.